Amigos e amigas, ontem aconteceu um debate entre Humberto Matos e Caporeso no podcast Três Irmãos, ou seja, um debate entre um comunista versus um bolsonarista. E é a primeira vez que eu vejo um debate onde um comunista refuta, argumenta, ataca e não foge da raia. É mais um desses debates entre um comunista versus um bolsonarista analfabeto e burro. E como é analfabeto e burro esse Caporeso? Ele é tão burro que ele diz que estuda Marx, quer discutir comunismo com Humberto Matos e não sabe soletrar a palavra Trotsky. Ele se enrolou todo para poder soletrar Trotsky, né? Não sabe quem é Trotsky. Né? E o cara quer estar lá com um livro, o Manifesto Comunista nas mãos, né? Sublinhou lá uma frase para tentar destruir o adversário no debate. Né? É a mesma frase que ele leva para todos os debates, inclusive com o Jones Manuel. Né? Ele repete a mesma coisa. É a mesma balela. Né? Comunismo matou 100 milhões, né? Informação que ele tirou do bumbumzinho dele. Né, do livro negro do comunismo, né, Holodomor da Ucrânia, tudo isso para tentar desargumentar o adversário, destruir o adversário, só que dessa vez sem sucesso. Engraçado que o cara repete o mesmo discurso, bicho. No debate contra o Jones Manuel, esse bolsonarista falou a mesma coisa. Né? Só que o Jones Manuel fugia da raia. Né? É claro que o Jones Manuel, esses comunistas sempre ganham debates. Né? O Jones Manuel ganhou do Pavanato, ganhou do Kim Kataguiri, né? O Gustavo Machado ganhou aí os debates que ele fez parte. Né? Agora tem uma coisa muito interessante que eu achei. Eu não gosto muito desse tipo de debate, né, para ter um vencedor e um perdedor, na base da lacração, na base da destruição, né, pessoal, dos ataques pessoais, né, meio quinta série. Mas tem um ponto interessante que eu achei nesse debate. Né? Eu gostei da conduta do Humberto Matos, que foi muito melhor que o Jones Manuel, melhor do que o Gustavo Machado e outros comunistas. Achei legal. Por quê? Porque o Humberto não foi pacifista, não foi passivo, né? Não foi de cabeça baixa, com medo de responder, né? De retalhar, podemos dizer assim, retoricamente. Ele anotava lá no papel todas as besteiras que o Caporeso falava e refutava, uma por uma. Isso é falar na mesma linguagem do analfabeto. Isso é debater no mesmo nível não de retórica e não de sabedoria, mas o nível de ataque, né? De contra-ataque, podemos dizer assim. Pô, se o cara tá mentindo lá do outro lado, você tem que falar, meu irmão, você tá mentindo, cara. Você é um mentiroso. Né? Você tá tirando a sua informação do bumbumzinho. E Humberto Matos fez isso. Isso que faltou no Jones Manuel, faltou no Gustavo Machado, que foram totalmente pacifistas. Né? E eles ignoravam totalmente as ofensas dos bolsonaristas, né? Dos liberais. E ficavam só nas argumentações científicas. Eles respondiam cientificamente, né? E não falavam, porra, cara, você está mentindo. Porra, cara, aqui você está fazendo uma falácia aqui, entendeu? Aqui você está querendo fazer uma lacração para os seus cortes. Não tinha isso, sabe? E isso aconteceu com Humberto Matos. Disparado o melhor debatedor comunista, o mais bem preparado. Parece que ele até estudou o Caporeso, melhor dizendo. Né? Ele estudou o adversário. Né? Ele sabe o que ele ia falar.
Então, assim, e ainda mais, né, ele não respondia de forma de quinta série. Né? O Humberto, ele argumentava também. Ele deu aula, refutou, contra-atacou, né? E não fugiu da raia. Né? E contra-atacou o imbecil desse deputado, né, bolsonarista. Né? E fez isso nas horas certas, nas horas devidas. Né? Teve um momento que o Humberto botou esse gado aí, né, no lugar, pedindo para ele baixar o tom de voz. Opa, peraí, não precisa gritar, cara, não sou surdo. Abaixa a sua voz aí, abaixa o tom aí. E o cara, e o Caporeso não passou mais a gritar, a falar naquele tom alto, né, intimidatório. Ou seja, teve um momento que ele estava gritando. E o Humberto Matos falou, meu irmão, abaixa a tua bola aí, compadre. Né? Agora, olha o nível da sapiência, né, e da versatilidade do Humberto Matos. Pode me mandar sua pergunta também. Eu queria achar esse PT comunista aí, né? Seria bom, inclusive, né? Seria bom, mas infelizmente não é o que a gente vê. Né? Aliás, enfim, deixa pra lá, mas... Ele falou de dinheiro para as ditaduras, né? E engraçado que na própria fala do deputado ele já se contradiz, né? Porque ele fala que foi dinheiro enviado para as ditaduras, logo em seguida ele fala em empréstimos. Ora, até onde eu sei, empréstimo, o dinheiro volta e volta com juros, né? Na verdade é isso. Além do que, muitas dessas obras são para desenvolver empresas brasileiras que usam esses locais como plataformas de negócios. Depois, coitado do Gramsci, né? Sempre assim, Gramsci, Foro de São Paulo. Sabe, eu achei que a gente já tinha superado essas coisas, né? Porque, na verdade, é um debate muito antigo, né? Não conhece nada de Gramsci, não conhece nada do Foro de São Paulo, mas utiliza esses nomes para tentar iludir você. Na verdade é isso. Esse fantasma do comunismo, eles têm que estar levantando em relação ao PT por um único motivo, para conseguir sustentar os seus mandatos. Porque, na verdade, como o deputado não tem uma atuação parlamentar para além da lacradinha da internet, ele tem que manter o gado entretido justamente por quê? Porque senão ele não consegue renovar o seu mandato. Então ele tem que falar de ameaça comunista. Sabe, gente? Eu queria debater a economia brasileira. O deputado não aceitou, porque ele fez questão de debater comunismo e capitalismo. Por quê? Porque aí ele foge de discutir Brasil, aí ele foge de discutir proposta, aí ele foge de mostrar trabalho. Mas, no entanto, ele gosta muito lá, né, da sua função de deputado, por isso que ele quer manter, e aí tem que ficar criando esse tipo de mentira e espantalho em relação ao comunismo. Se eu gostasse... Vocês viram? O Humberto Matos destruiu esse bolsonarista. Né? Destruiu o debate inteiro. Isso aí que vocês acabaram de ver é uma resposta. É diferente do Gustavo Machado, que se falasse de Gramsci, ele ia responder cientificamente para esse imbecil bolsonarista. Ele ia começar a falar de Gramsci. Né? Gustavo Machado, muito ruim. Muito ruim. Não estou falando que ele não ganhou os debates, ele ganhou os debates. Mas o Gustavo Machado, perto do Humberto Matos, é muito ruim. Muito pacifista, muito passivo. Depois, o Gustavo Machado fez um vídeo no canal dele falando, olha, eu tive que evitar responder os caras porque eu não podia perder meu lado emocional, né? Eu não podia... eu estava focado, fazendo esforço para não perder a cabeça nas ofensas dos adversários. É isso, acovardado. Humberto Matos não, ele foi lá e respondeu, meu irmão, tu quer lacrar. Tu tá gritando porque tu quer lacrar. Você tá falando isso porque tu quer lacrar. Né? Isso é um contra-ataque. Isso é botar o cara no lugar, no seu devido lugar. Bom, durante o debate, eles falaram de muita coisa. Né? Bolsonaro, no qual o Humberto Matos mandou muito bem, né, ao refutar as mentiras que ele estava falando do governo Bolsonaro, que o Capareso estava falando do governo Bolsonaro. Né, Humberto Matos mandou muito bem. Outra coisa que Humberto Matos é bom, que ele é bom em vários temas, tá? Não só um tema específico. Ele entende muito bem da política institucional, da política nacional, da política internacional.
né, da geopolítica, ele é um cara que entende do Oriente Médio, né, do genocídio, etc. Então eles falaram, resumidamente, eles falaram de temas como Bolsonaro, agronegócio, moradia, comunismo barra capitalismo, Gramsci, pobreza, concentração de capital, de riqueza, China, Estados Unidos, Oriente Médio e etc. Mas esse bolsonarista é tão burro, mas é tão burro, que ele diz que o PT é comunista, que o Lula é comunista. Ele diz que vive numa ditadura comunista, né? E pior, ainda nesse debate, ele falou mal de vacinas, cara. Aquele mesmo... Você não vê nem mais bolsonarista mais falando sobre isso, nem o próprio Bolsonaro. E o cara vai lá e começa a falar mal de vacinas, cara, em discurso anti-vax, em pleno 2025, cara, pós-pandemia. Ou seja, pior do que bolsonarista, né? É só para vocês sentirem o nível desse escroto, né? Não tem outra palavra, né? É um escroto, é um cara que falou de Gaza rindo, falou que tem escudo humano, que justificando o genocídio lá, ele falou rindo, fazendo piada, né? É um merda, desculpa falar, desculpa o palavreado, é um merda, é um merda. É um merda em todos os sentidos. É um cara burro, é um cara que não estuda, é um cara que quando lê um livro não entende o que ele está lendo, né? E vive fazendo frases prontas, frases feitas para tentar destruir a esquerda. Esse bolsonarista, pessoal, ele fugia de todas as perguntas que Humberto Matos fazia a ele. Todas as perguntas o bolsonarista não respondia. Ele respondia fazendo a réplica da réplica. Porque tem a regra lá, né? Resposta, réplica, tréplica e a pessoa vai ter que fazer uma pergunta, né? Então, é réplica, tréplica e pergunta. Isso para cada um dos debatedores, né? Então o Humberto Matos, ele refutava, ele respondia tudo que o bolsonarista perguntava, né? Ele anotava no papel e respondia na hora, sagaz, Humberto foi sagaz, enquanto esse bolsonarista imbecil fugia de todas as perguntas, como um bom covarde que é, né? E burro, né? Acho que não é nem por covardia, né? Porque o cara era burro mesmo e não sabia responder, né? Tentava sair pela tangente, falando de comunismo, né? Toda hora insistindo, falando mal do comunismo, etc. Então, essa é a diferença, né, entre os debatedores, inclusive outros comunistas. Essa é a diferença. De um cara que sabe debater. Um cara que vai lá, que anota para não esquecer, porque ali na hora é muita coisa acontecendo. Na hora o teu cérebro está a mil. Você tem que ouvir, você tem que decorar, você tem que, né, memorizar o que você vai ter que responder, a pergunta que o cara fez, tudo ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta, você pegar um pedaço de papel e ficar anotando, para você responder uma coisa por uma, organizadamente. Então, essa é a diferença entre os debatedores, né? Eu vi muito o Gustavo Machado e o Jones Manuel, mais o Gustavo Machado, fugindo das ofensas, dos ataques, das perguntas capciosas, né? E Humberto Matos não fugiu, simplesmente assim. Porque tem bolsonarista, olha, tem comunista, né, que eu vi debatendo, que tem medo de encarar, de peitar o adversário, né, de retalhar. Estou falando de retalhar, não estou falando de quinta série, não. Estou falando de retalhar, né?
Se você vem num debate e começa a me ofender, me atacar pessoalmente, eu vou falar, opa, peraí. Eu não estou te atacando pessoalmente. Por que você está me atacando pessoalmente? Assim eu vou ser obrigado a te xingar. Aí acabou o debate, né? Exige o respeito. Simples assim. Se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Ou botava o cara no lugar dele, que é o que Humberto Matos fez. Né? E o que eu vi é o Gustavo Machado, especificamente, sempre fugindo desses ataques, falando cientificamente, historicamente, respondendo argumentativamente, não que esteja errado, está mais do que certo. Ah, escude, mas não é para cair na pilha. É, mas também não é para você ser esculachado, irmão. Tem uma diferença, você tem que ficar ligado. Entendeu? Você não vai para um debate para ficar igual um otário lá falando de ciência, de história, enquanto o outro cara tá te esculachando, irmão. Falando da sua família, falando que você é criminoso, que você é homicida, que você é que você apoia, que você é um assassino porque você é um comunista. Isso é ofensa, irmão. Isso é ataque pessoal. Isso não é debate. E esse caporeso que debateu com o Humberto Matos ofendeu o João Emanuel e ofendeu também o Humberto Matos, dizendo que ele defende assassinatos, por causa que o comunismo matou na cabeça dele 100 milhões de pessoas, né? Que o comunismo tem como ideologia matar, que é uma mentira, é totalmente mentiroso isso, falso. Só um burro idiota que não sabe o que é comunismo que fala isso, que não leu Marx, que não leu nada sobre comunismo, né? Que não leu Engels, que não leu Lenin, que não leu nada, né? Gramsci, etc. É isso. Aí o cara fica decorando frase, né, toda hora repetindo, batendo no mesmo tema, comunismo, capitalismo, mal sabe do que ele está falando. Ele foi falar do milionário Jorginho Guinle, ele falou Jorginho Graile. O cara é analfabeto, irmão. O cara não sabia nem falar Trotsky. E tá lá querendo bater no peito lá, querer debater com Humberto Matos. Pelo amor de Deus. É um doidinho de bairro. É isso. E o pior é deputado estadual. Se você curtiu esse trabalho, gostou da minha análise, não esqueça do like, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, para ajudar a gente a engajar, a debater, a crescer. E quem puder contribuir no Pix para ajudar a manter esse canal, dá aquela força, eu vou deixar o Pix na descrição. Obrigado por assistir, tamo junto na luta e para mim, melhor debatedor até agora dessa galera comunista é Humberto Matos. Tá de parabéns. Tamo junto na luta, valeu, falou.